Quantos aqui creem que um dia para o Senhor é como 1000 anos? Preste atenção. 3 festas são as mais importantes. Festas do Senhor. Festas que começaram em Israel e hoje são festas do Senhor. Quem me ajuda? Quais são as 3 principais festas? Então vamos dizer, Páscoa. Não, mais forte. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Preste atenção. A festa da Páscoa para o judeu é a libertação do Egito. A festa de Pentecostes para o judeu é a entrega da Torá. A festa de Tabernáculos para o judeu é a celebração da libertação do Egito, da proteção no deserto. Você está aí? Para a igreja, quantos creem que Cristo é a nossa Páscoa? Quem não respondeu não crê? Diz comigo, Cristo é a minha Páscoa. Quantos creem que a festa da Páscoa já se cumpriu quando Jesus morreu e ressuscitou? Dá um glória, igreja. Quando você celebra a Páscoa, você celebra que você é livre, o pecado não tem domínio sobre você. Você celebra que Jesus reina e você é livre. Você pode adorar, você pode viver o melhor dele, amém? E a Páscoa já aconteceu. Quantos lembram o que acontece 50 dias depois da Páscoa? Pentecostes, a segunda grande festa. Quantos aqui lembram do que está escrito em Atos 2? Que eles estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo foi derramado. Quantos creem que Pentecostes já aconteceu? Mas preste atenção que interessante. Um dia para o Senhor são como 1000 anos. A festa de Pentecostes, ela é celebrada por Israel 2 dias. Faz assim para quem está do teu lado, fala assim, 2 dias. O tema dessa noite é festa de tabernáculos, certamente Jesus voltará, amém? Mas preste atenção, Pentecostes aconteceu. Mas para Deus, 2 dias são como 1000 anos. Nós hoje estamos no período de Pentecostes. São 2000 anos. Vai se completar 2000 anos, ainda não se completou. Você tem que fazer umas contas. Dizem que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Como assim, se ele é o... Não, é que está calculado errado. Aí ele viveu por 33 anos, sabe essas coisas? Do dia de Pentecostes até hoje, talvez esteja faltando aí 10 anos, talvez 15, talvez 8, para se completar 2000 anos. Mas depois que acaba a festa de Pentecostes, começa a festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos é Deus conosco. Lembra que na festa de tabernáculos, se construíam as tendinhas, as crianças explicaram. Você viu o vídeo? Se construía a tendinha e Deus era a glória deles, a proteção deles e a vida deles. Ouça, vai chegar um tempo que Jesus voltará e nós não temos a visão escapista. Por muitos anos a igreja ensinou escatologia dizendo, vamos fugir desse mundo mal. Preste atenção, se você ler a Bíblia, quando Jesus voltar, nós iremos reinar com Ele. Vocês não estão gostando dessa pregação. Ai, mas não é assim que eu aprendi. Eu não tenho culpa se você aprendeu errado. Leia a Bíblia. Mas não vai ter arrebatamento? Claro que vai, não estou dizendo que não. Mas eu estou dizendo que não há escape, irmão. Muitos pensam que nós vamos morar nos ares. Desculpa, isso não é bíblico. Nós vamos voltar para a terra e nós governaremos na terra. Relaxa. Fala assim, estamos na época de Pentecostes. E saiba
que a palavra de Deus promete em Joel, que as primeiras chuvas e as últimas chuvas vão se juntar. Eu não sei se você crê, mas eu creio. O quê? Eu creio que nós veremos o maior avivamento da história nas igrejas. Eu creio que será derramado o Espírito Santo lá do alto com muito mais poder do que foi até hoje. Eu creio que vem uma aceleração do poder sobrenatural sobre a igreja. Porque Deus não vai perder, irmão. Como assim perder? Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Satanás prendendo pessoas no inferno e Jesus salvando pessoas. Você acha que vai ter mais gente no inferno ou no céu? No céu. Deus vai te usar. Amém. Mas eu vim dizer aqui que Pentecostes vai acabar. E quando o Pentecostes acabar, vem tabernáculo. Ele habitando em nós. Em plenitude. Hoje ele habita em nós, mas com reservas. Mas vem o tempo da plenitude. Vem o tempo do diabo ser prisioneiro lá no lugar do lago. Ele vai ser prisioneiro nas cadeias. Depois vai ser solto de novo. Mas fica tranquilo que até lá nós estamos mais fortes. Misericórdia, vocês estão me olhando e falando, cara, eu não estou entendendo nada. Calma, você vai entender. Fala para quem está do teu lado. Um dia são como 1000 anos. A igreja é a representação do novo Pentecostes. A igreja é a expressão da glória de Deus. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Está escrito: de modo que não falta a vocês nenhum dom, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Fala para quem está do teu lado. Estamos esperando a plenitude de Jesus sobre a terra. Ele vem como rei e reinará. Alguém crê nisso? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação. Sabe o original dessa palavra salvação? Plenitude. Ele veio para trazer plenitude aos que o aguardam. Quantos aqui aguardam? Quantos estão dizendo, vem Jesus? Pentecostes, Pentecostes para a igreja é o derramar do Espírito Santo. Quantos acreditam que já veio o derramar do Espírito Santo a toda a carne? Amém. Alguém que crê que está cheio do Espírito? Amém. Preste atenção no que eu quero te ensinar. Ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus está dizendo aqui, que vem um tempo para a geração que foi livre do pecado, para a geração que nasceu de novo, e como diz Apocalipse capítulo 22, que está cheia do Espírito, e a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, vou continuar lendo aqui, João 14, 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, o que ele vai fazer? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 24, 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou se está ali dentro de casa, não acreditem. Todos os textos que eu estou lendo são textos que falam, Jesus voltará. São textos que falam, se preparem, porque vem uma temporada nova sobre a terra. Mas guardem, porque o diabo vai tentar enganar muitos. E infelizmente a igreja do Senhor está enganada num sentido. Irmão, quem garante que antes de acabar esse culto Jesus não volta? Espera aí, Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se não há em você
uma mentalidade, você corre o risco de viver para você e não viver para Ele. Só pode ter 2 dias para você, o de hoje e o dia que Jesus vai voltar. Essa é a mentalidade de quem crê que Jesus voltará. Eu vou continuar. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Tito 2, 11 e 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. De novo. Eu quero que você leia comigo. Coloque, por favor, no versículo 11. Leia. Porque... Continua. Preste atenção. Como alguém consegue viver esse tipo de vida? Olha o próximo verso. Continua. Sabe, amada igreja, Festa de Tabernáculos, ela anuncia uma nova temporada. Festa de Tabernáculos, ela anuncia que Jesus voltará. Festa de Tabernáculos, ela anuncia que Jesus vem para reinar. Festa de Tabernáculos, ela anuncia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Alguém pode dar um glória a Deus? Aonde eu quero chegar? Não se prega mais a volta de Cristo. Não se fala mais da volta de Cristo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Eu quero ler um texto. Eu não me recordo onde está. Se alguém lembra o endereço, me diz. Palavra das 10 virgens. Onde está? Eu não lembro. Mas eu acho. É que se alguém soubesse, era mais rápido. Ninguém sabe, misericórdia. Estamos ruins hoje. Oi? Mateus 25. Thank you. Abre lá então, Mateus capítulo 25. Olha para quem está do teu lado e fala assim: estamos na época da graça. Onde o Espírito está agindo em mim e em você. Mas essa época passa. Jesus voltará. Você está preparado? Você está preparado? Mateus capítulo 25, versículo 1. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar no telão. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Quantas virgens? Quantas virgens? O que significa virgem na palavra? Pessoas que nasceram de novo, pessoas que pertencem a Cristo, pessoas que foram perdoadas dos seus pecados. Quantas tinham? Dentro da condição daquelas que são a igreja, daquelas que são a noiva do Cordeiro, daquelas que são a virgem, são 10. 5 são nécias e 5 são prudentes. Por quê? Porque 5 aguardam a hora e 5 estão nem aí. Como diz, olha o texto. 5 delas, versículo 2, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Sai-lhe ao encontro! Então, todas, quantas? Quantas? Todas, 10. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Eu não queria que tivesse esse versículo, mas tem. Olha para quem está do teu lado e vê se ele está com uma cara de preparado. Fala para ele assim: ó, Jesus está voltando, irmão. Você está preparado? Percebe algo que eu vou te dizer? Quantas virgens? Quantas? O que elas tinham na mão? Lâmpadas. Qual a diferença? Pentecostes, azeite, unção. A graça de Deus nos ativa. O poder de Deus, o derramar do Espírito sobre toda a carne, nos ativa a desviar das paixões humanas, a desviar das vaidades e servir a Deus com reverência e santo temor. Pentecostes é tempo do Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pentecostes é a oportunidade dos gentios causarem ciúmes aos judeus, porque Jesus voltará. Pentecostes é uma oportunidade, mas eu quero te dizer que vem tabernáculo, o noivo está chegando. Como você sabe disso? Vamos lá. Eu estou só no começo, mas eu prometo que eu não demoro. Meus filhos foram num culto ontem e o pregador começou a prometer que não demorava, terminou quase meia-noite. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós estávamos em 25, vamos para 24. Queria que você passasse o olho desde o versículo 1, não posso ler tudo. Agora não posso ler tudo. Mas ele começa a dizer, versículo 13, mas quem perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. E o testemunho em todas as nações, então verá o fim. Mas, versículo 15, quando pois virdes no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça a tirar as coisas da sua casa. Tudo bem? Nós já lemos, eis que se disser o Cristo está ali ou ali, não creem, não acreditem. Mas eu queria que você visse comigo um versículo, 42. Desculpa, 32. Deixa eu ler desde o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Levanta a tua mão e diz: Jesus voltará. Fala para quem está do teu lado: Ele vem te buscar. Ele te ama como a virgem preparada. Ele te escolheu. Ele te chamou para ser dele. Ele quer estar com você. Aonde Ele estiver, Ele quer te levar. Mas cuidado com os enganos. Jesus voltará. Cuidado com os enganos. Aí ele diz aqui no versículo 32, olha o que ele disse: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração, sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.
daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Presta atenção, Jesus está dizendo, olha para a figueira. Quando os frutos da figueira tiverem terros, Ele está à porta. Quando o fruto da figueira tiverem terros, Ele está à porta. O que significa figueira na Bíblia? Israel. Talvez você não saiba disso. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, passaram alguns anos. Israel foi invadida e totalmente destruída. Os judeus se espalharam pelo mundo. A nação Israel foi tomada por muitos povos que controlaram Israel, acabaram com a sua linguagem, acabaram com o seu templo, acabaram com tudo que eles tinham. Você está aí? E Jesus está dizendo, não vai passar essa geração antes que se cumpra a minha volta. Espera aí, aquela geração que Jesus estava falando na hora morreu. Aquela geração que Jesus estava ministrando foi embora. Do que estava dizendo Jesus? Ele errou? Não, ele disse, o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, mas a temporada ele já avisou. Fala para quem está do teu lado, você não pode dizer que dia. Você não pode dizer que hora. Mas se você olhar para a figueira, dá para você dizer para quem está do teu lado. Se santifica mais, irmão. Ora mais, irmão. Jejua mais. Porque Ele está na porta. O dia e a hora eu não tenho a menor ideia, irmão. Não sei. Jamais falarei. Mas a temporada, eu quero te alertar, irmão. Esse derramar do Espírito Santo sobre a terra é anúncio de que Jesus está voltando. Eu poderia seguir esse texto de Mateus e mostrar para você cumprido todos os itens, menos um, o Evangelho do Reino pregado em todas as nações. O único item que não foi cumprido de Mateus 24, o Evangelho do Reino pregado em todas as nações. Mas eu quero te afirmar algo, vamos olhar para Israel. Você sabia que Israel foi dizimada? Você sabia que Israel foi expulsa da casa dela? Você sabia que eles não tinham mais nem a tendinha para habitar? Eles foram expulsos, eles não tinham casa, eles não tinham mais moeda, eles não tinham mais nação, eles não tinham mais bandeira, eles não tinham mais nada, eles foram destruídos. E ainda foram para o mundo e perseguidos em muitos lugares. Quando Jesus fala dos finais dos tempos, Ele diz assim, eu te darei, não dá tempo de ler tudo, te darei sinais no céu. E um dos sinais, a lua se tornará em sangue. Fala para quem está do teu lado, a lua se tornará em sangue. O profeta Joel diz isso. Você sabia que existem estudos da NASA, se você fala inglês, entra na NASA e procura lá sobre Red Moon. Entra no site da NASA e procura, tem estudos da NASA, você vai descobrir que quando teve o primeiro Pentecostes, a lua se tornou em sangue. A NASA fez um cálculo, e a NASA fez um cálculo nos últimos 300 anos. Tiveram 4, chama tetra, acho que é isso, 4 luas de sangue sobre a terra. Uma lua de sangue, 4 seguidas, sempre nas festas bíblicas, Páscoa e Tabernáculos, ou Páscoa e Pentecostes, sempre. Fala para quem está do teu lado, existe um relógio de Deus. Existe um calendário hebraico, ano 5.775, hoje. Fala, existe um calendário nosso, ano 2014, mas existe um calendário de Deus. Festas. E Deus disse, em Gênesis, que Ele colocou a lua e o sol para controlarem os tempos. E a própria palavra em Daniel diz, repete por favor, a própria palavra em Daniel diz que o anticristo, o maligno, viria para confundir os tempos. Mas Deus está avivando a igreja para ser prudente e estar preparada. Jesus voltará. Ele diz, olha para a figueira, e se os frutos tiverem tenros, Ele está na porta. A NASA disse que em abril de 1492, teve 4 luas de sangue. Olha que loucura, irmão.
Abril de 1492, o rei da Espanha, Fernando, e a rainha Isabel emitiram um édito expulsando os judeus da Espanha. Eles tinham 4 meses para sair da Espanha ou se converter ao catolicismo. Se eles não se convertessem, seriam todos mortos. E morreu um monte. Um grupo de judeus se reuniram e eles encontraram um judeu que era bom de navegação. 1942. Sabe o nome desse judeu? Cristóvão Colombo. E eles falaram, eles deram para esse judeu ouro, mapas, dinheiro, recursos, e falaram para ele: arruma um lugar para a gente morar, a gente não quer morrer. Cristóvão Colombo se mandou e achou a América. E sabe o que virou a América? Os Estados Unidos, colonizados por judeus. Ai, Jesus. Olha o plano de Deus. O diabo quer destruir o meu povo? Eu vou tomar o meu povo, vou levar ele para a América, vou fazer ele poderoso. E esse povo poderoso vai defender Israel. Preste atenção. Alguns anos depois, 1967, eu nasci nesse ano. 1967, a NASA, vai lá no site da NASA e põe lá 4 luas de sangue, põe lá. Aparece, 1942, em abril, na mesma data que esse maluco quis matar os judeus e eles fugiram, implantaram os Estados Unidos. 1967. Páscoa, tabernáculos. Páscoa, tabernáculos. 4. Sabe o que aconteceu? 1967. Um brasileiro teve a oportunidade. Desculpa. Volta, pula. 1942, volta para 1948. Depois vai para 67. 1948. 1948. O primeiro é 1842, segundo 1948. 1948, eu tenho lá escrito, mas não vou subir, eu acho que está certo. 1492, Cristóvão Colombo. 1948, outra 4 luas. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha estava presidindo uma conferência. E esse Oswaldo Aranha deu o voto chamado Minerva. Tinha empatado a decisão. E esse Oswaldo Aranha, 4 luas de sangue nessa época. E esse Oswaldo Aranha falou assim: eu quero e eu decido a favor de que Israel seja restituído da sua terra. 1842. Mata! E foram para os Estados Unidos. 1948, 4 luas de sangue de novo. Olha como Deus dá sinais nos céus. Ei, olha como Deus dá sinais nos céus. Olha o que aconteceu. O brasileiro dá o voto Minerva. Israel, que não tinha nação, volta a ser nação. Judeus espalhados pelo mundo, escondidos. Na Espanha, queridos, judeus deram os seus filhos a protestantes. E fugiram para os Estados Unidos, falaram: cuida do meu filho, porque talvez eu morra no barco. E aqueles filhos que foram criados como protestantes, sabendo que eram judeus, voltaram para Israel em 1948. Não sei se você está aí. O que isso tem a ver com pregação de culto? Eu quero que você entenda que a festa de tabernáculos fala que Jesus vai voltar. Você está preparado? Eu não quero que você fique, irmão. Eu não quero que a Zona Sul fique. Eu quero que a gente olhe para a realidade. Se você quer entender melhor, você precisa ir comigo para Israel. Dia 31 de agosto de 2015, vamos. 31 de agosto de 2015. Quando volta eu não sei direito, mas ida eu sei. 31 de agosto de 2015. Eu te convido aí, quando você chegar lá, você vai entender o que eu estou dizendo. Pessoas de todas as nações estão indo celebrar Deus. Judeu e cristão juntos celebrando Deus. Jesus está voltando, irmão. Alguém vai dar glória a Deus. Vocês não gostam disso? Nós vamos reinar, irmãos. O diabo vai ser preso, irmãos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas se passaram, eis que novas se farão. Uau! Mas olha o que aconteceu. Israel, os judeus conquistaram Israel, mas não conquistaram Jerusalém. Fala para quem está do teu lado: Jerusalém é a cidade amada. Jerusalém é o lugar desejado. 1967.
4 luas de sangue, eu nasci também, tá? 4 luas de sangue. 4 luas de sangue, 1967, sabe o que acontece? Jerusalém é conquistada pelos judeus. O vídeo que tem um vídeo maravilhoso dessa conquista, amado. Quando eu vi esse vídeo hoje, e ainda eles colocaram uma cantora lá cantando em hebraico, cara, foi forte. Pensa no que eu vou te dizer. Eles foram expulsos da sua casa já nos anos 400, anos 300, já não tinha. Se passaram milhares de anos. E agora eles têm a pátria. E não só a pátria. Agora eles têm Jerusalém. E se você não sabe, eles já têm quase tudo pronto para construir o 3º templo. Se você for comigo para Jerusalém, você vai andar numa rua e você vai se deparar com um candelabro, uma menorá gigantesca de ouro puro, que foi pronta e ela está toda protegida por um vidro, porque ela vai ser colocada no 3º templo. E Jesus disse para a gente, quando vocês ouvirem falar rumor de guerra, de pestes, de fome, o pai enfrentando o filho enfrentando o pai, olha para a figueira. Se você estivesse vivendo nos anos 400, você vai falar, não tem nada. Eles foram destruídos. Nos anos 500, não tem nada. Nos anos 1000, não tem nada. Nos anos 1500, não tem nada. Mas agora em 2014, Israel, que você vai lá, de segunda a segunda, de sábado a sábado, 24 horas por dia, tem gente adorando, tem gente louvando. 24 horas por dia, pode estar nevando, irmão, tem foto lindíssima de neve e o povo no muro adorando ao Deus vivo. O judeu está lá dizendo, vem Maranata, vem Messias, 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 vem Messias, vem Messias. Mas a igreja está esquecendo e está cochilando. Será que você está preparado? Que todos vão cochilar, vão, mas você está preparado? Jesus vai voltar, igreja. Será que você crê nessa mensagem? Na época de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. E Noé pregava por 100 anos. Vai chover! Acorda, vai chover! Acorda, vai chover! Ele começou a guardar os animais na arca. E as pessoas riam dele. E as pessoas zombavam dele. Mas uma hora, meu irmão, a arca fechou. E não fechou de dentro. A arca não fechou de dentro. Não foi Noé que trancou. A Bíblia diz, Deus fechou a porta e passou betume para que não entrasse água. Ninguém podia entrar. E choveu. Sabe quem morreu? Matusalém. Morreu afogado. Quando você é mais experiente da terra, o homem que mais idade teve, não conseguiu ouvir uma pregação. Ele devia ser tão experiente, ele devia ter tantos conceitos, tantos valores, que ele não estava pronto para dizer, vai chover. Igreja, acorda, vai chover. Voltando. Jesus está voltando. A NASA apontou que teria luas de sangue agora. Páscoa desse ano, tabernáculos desse ano. Se fossem só 2, não valia. Ano que vem, 2015, mais 2 luas de sangue. Todas as vezes que apareceu lua de sangue, teve uma virada. E aqui, eu quero dizer para você, que além de não estar cheio do Espírito Santo, eles estão enchendo o cálice da iniquidade. Enchendo o cálice da iniquidade. Assim de cristãos que falam mal, murmuram, assim de cristãos em prostituição, em pecado, em mentira, em violência, em desânimo, em ódio, em orgulho, em vaidade. E o cálice da iniquidade está sendo cheio. Ouça, eu afirmo, esse cálice da iniquidade, nessas próximas 2 luas que tem, porque 2 passaram, ele vai virar. Que? Ele vai virar. Ouça, irmão, se você não está enxergando, olha para essa cidade. Uma das cidades mais fortes dessa nação, correndo um risco de dezembro acabar a água, irmão. Pensa comigo, se acabar. Quem aqui paulistano? Nós somos a terra da garoa.
Você acha que isso daí não é um sinal? Você acha que Deus não está cansado da iniquidade? Maior parada gay do mundo é nessa cidade. Maior parada gay do mundo é nessa cidade. Uma das cidades mais violentas do mundo. E a igreja tem que se levantar. Eu tenho que se levantar, você. Irmãos, nós temos que salvar os traficantes, nós temos que salvar os pecadores, nós temos que salvar as pessoas. Posso te dizer algo? Quando você não crê na segunda vinda de Cristo, você só pensa em você. É festa, amém? Festa de tabernáculos. E o Senhor exorta os que ama. Eu te afirmo, Ele vai voltar. Eu não sei se eu vou estar vivo quando Ele voltar. Eu não sei. Eu não entendo as coisas. Mas eu estou olhando para a figueira. Deus me deu uma palavra 3 anos atrás. Eu estava orando, eu estava dizendo, Senhor, o Senhor está mudando a minha vida e eu quero entender. E Ele disse, você tem que amar Israel. Você tem que ir para Israel todo ano. Eu falei, Senhor, mas para quê? Quem me conhece de perto sabe que eu não valorizo o kippá, não valorizo o shofar, não valorizo o talite. Não sou dessas que tem que pôr kippá, fico mais ungido. Se toca shofar, aí vem. Eu não ligo para isso. Mas eu comecei a ir para Israel, irmão. E eu comecei a enxergar. A última vez que eu estava dentro de Israel, o Senhor falou para mim, leva dólar e você vai semear na vida dos judeus. Irmãos, eu descobri que tem gente há 30 anos, largou a casa, largou tudo que tinha no país que morava e foi para Israel. Sabe para quê? Para interceder todo dia para que o templo seja restaurado. Há um movimento de Deus. Igreja, sabe por que nós estamos celebrando as festas? Porque as festas determinam os tempos de Deus. Desperta. Não vive como vive o gentil, na vaidade dos seus pensamentos. Não vive mais, só pensando, irmão, claro que nós vamos estudar, nós vamos falar vários idiomas, nós vamos ser os melhores na nossa empresa. Nós tanto queremos nisso que vai ter um congresso de jovens, que vai ativar os jovens para ser competente e além. Dá glória a Deus. Mas essa não é a prioridade é adorar o Rei, é ser cheio de Espírito. A prioridade é salvar almas, a prioridade é manifestar o poder sobrenatural. Você está aí, irmão? Eu não sei você, eu me cansei da igrejinha que canta bonito, que prega bonito, a igrejinha que é toda bonitinha. Eu creio que Deus vai levantar uma igreja que vai reinar, governar, vai expulsar demônio, vai manifestar o sobrenatural. Sabe, eu estou olhando para Israel, 1492. E eu estou lembrando que Cristóvão Colombo foi para lá. Não tinha nada, mas ele foi para lá. E não sei se você sabe, dos Estados Unidos saíram as maiores riquezas para a restauração de Israel. Tentaram destruir Israel várias vezes, irmãos. E não sei se você sabe disso, a Bíblia diz isso. Que a proteção de Israel vai sair. E a proteção é nos Estados Unidos, e ele está saindo. E Deus disse, eu serei a proteção. Ninguém mais tira você da tua terra. É a palavra que diz. Fala para quem está do teu lado. 1492. 1948. 1967. São sinais que a figueira está dando fruto. Atos capítulo 2, versículo 18. Atos capítulo 2, versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos podem ficar de pé, levantar as mãos e invocar Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor? Quantos? Quantos podem levantar as mãos? Declare Yeshua HaMashiach, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Senhor. Vem com a Tua salvação. Abre os meus olhos para a Tua volta.
Ainda em pé. Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Você pode ler? Irmão, eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e falasse assim: o Pai te ama demais. E Ele quer que você se desperte. Jesus está voltando. A tua redenção está mais próxima hoje do que estava ontem. Então se consagra mais hoje. Se prepara mais. Porque a porta vai fechar. Nós, a partir dessa festa, vamos falar muito da volta de Cristo. Por quê? Porque a pregação da volta de Cristo, ela tem 4 componentes sobre ela, que vão ativar na tua vida. O primeiro, quando você começar a ouvir mais sobre a volta de Cristo, virá temor de Deus sobre a tua vida. E confessamos, irmãos, o temor tem sumido da igreja. As pessoas têm falado o que Deus falou e Deus não tem falado nada. As pessoas têm pecado e dito: Ele é bom, Ele me perdoa. Falta de temor. Mas eu declaro que nessa festa de tabernáculo vem um novo temor sobre a tua vida. Quantos recebem isso? Mas, quando você solta a palavra, quando nós pregamos a palavra da volta de Cristo, é ativado um novo compromisso com Jesus e com o Evangelho. Irmãos, quantos entendem o que é compromisso? Eu vou traduzir. Se todo mundo nessa igreja orar como você ora, essa igreja se levanta. Se todo mundo nessa igreja jejuar como você jejua, essa igreja tem poder. Se todo mundo nessa igreja evangelizar como você evangeliza, vidas se converterão. Se todo mundo nessa igreja, amado, expulsar demônio como você expulsa, se todo mundo nessa igreja entregar o dízimo como você entrega, ofertar como você oferta, isso é compromisso. Se todo mundo trabalhar nessa casa como você trabalha nessa casa, essa casa fica de pé. Eu não estou te condenando, não. Eu estou declarando que essa pregação vai te dar um novo compromisso com Deus. Se você não me entendeu, eu te peço perdão se eu não tive competência para te fazer me entender. Mas a palavra que eu estou ministrando, ela está indo contra, ela está combatendo um espírito do ar. Que espírito do ar é esse? Que Jesus não vem coisa nenhuma, que religião é legal, mas não mergulha tanto. Esse espírito de engano que disse na Bíblia, que vai começar a dizer: Jesus está aqui, Jesus está ali. Meu irmão, quando Jesus voltar, Ele vai voltar com poder e glória. E Ele vai encontrar uma virgem que tem azeite. Temor, compromisso, e essa aqui, sentido de urgência. Irmãos, nós estamos tranquilos. Desculpa, mas nós temos governantes dizendo que o casamento gay é bênção. Você não se envergonha disso? Você odeia os gays? Não, eu amo os gays. Mas eu não amo esse pecado na vida deles. Ouça, irmão, na cartilha dos nossos filhos, em algumas escolas, masturbação e vida sexual ativa é da hora antes do casamento. E a igreja? É assim mesmo, não tem o que fazer? Claro que tem. Vamos manifestar o poder sobrenatural de Deus, essas vidas vão se converter, irmão. Vamos sair das 4 paredes, vamos sair da religiosidade e Deus vai fazer algo extraordinário. Eu não sei você. Mu, corre aqui. Sobe aqui. Vocês sabem disso? Nós recebemos uma notícia alguns meses atrás que ele estava com câncer. Cara, foi horrível. O médico falou: abrir
tirei 2 tumores, ficaram alguns porque não dava para tirar. É grave. Cara, é horrível. Isso despertou na minha vida, na vida dele, da minha esposa, ainda mais autoridade para combater e dizer que Deus ia fazer. Isso me deu um senso de urgência em orar mais por ele, jejuar mais por ele, profetizar mais sobre ele. Você está aí? Fala para quem está do teu lado, o teu parente, o teu amigo, que não tem Jesus, está pior do que um câncer no cristão. O que é mais perigoso é não ter Jesus, irmão. Porque no dia que ele trouxe a notícia, quando eu orei com ele, eu falei: filho, se Deus quer te levar com essa doença, eu te ponho nas mãos dele. Mas se é o diabo, vamos vencer. Amém. Meu filho ia para o céu se tivesse morrido, irmão. Ia estar num lugar muito melhor que o nosso aqui. Hoje, nós já temos o laudo médico que ele está curado. Dá glória a Deus. Passaram 3, 4 meses? 3, 4 meses. Mas o que eu estou te dizendo? Que seria terrível para mim se ele tivesse desviado. Seria terrível para mim se ele estivesse nas baladas se prostituindo. Seria terrível para mim, irmão, se ele não tivesse Cristo. Eu tinha que olhar para ele. Eu tinha que ficar desesperado. Você tem que ficar desesperado com os teus amigos, desesperado com os teus parentes que não têm Cristo, porque Cristo pode voltar e eles vão para o inferno, irmão. Nós precisamos ter senso de urgência. Eu não sei se vocês não estão me entendendo. Perdoa se eu não consigo pregar como convém. Eu não sei se o diabo conseguiu falar para você que o inferno não é real. A minha Bíblia diz que ele é real. Se o diabo conseguiu falar para você que a vida é assim mesmo, isso é mentira. Nós podemos mudar a história de pessoas. Nós podemos anunciar o grande amor de Deus. Diz comigo João 3,16, diz bem alto: porque Deus... Mais alto. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso ter essa urgência. Ele já deu o filho já morreu, e muitos da nossa família não sabem disso. Igreja, vamos nos levantar. Igreja, vamos acordar. Igreja, vamos receber esse sentido de urgência. Tantas vezes você fica tão preocupado porque acabou o dinheiro, mas você não está preocupado que teu pai está indo para o inferno. Você fica preocupado que o carro quebrou, mas você não fica preocupado com o mecânico que vai arrumar teu carro e está indo para o inferno. Você fica preocupado em tirar boa nota na faculdade, mas você não está preocupado com o professor que está indo para o inferno. Jesus está voltando. Essa palavra, eu profetizo, ela está gerando aqui um novo nível de temor, um novo nível de compromisso com Jesus e o Evangelho, um novo sentido de urgência. E eu declaro um desejo maior no teu coração, um desejo maior na tua vida de purificar o teu coração, Senhor. Sabe, amados, Deus tem sido bom com a gente. E Ele tem coisas tremendas para a nossa vida. Eu queria que você desse as mãos para quem está do teu lado. Se você pode, quer, feche os teus olhos. Se alguém me ajuda. A palavra de Deus diz. Feche teus olhos. Não precisa pôr no telão também. Apocalipse 22:10 diz: e disse-me: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda.
Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho. Eis que venho. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Fecha teus olhos. E eu peço que o Espírito Santo, eu clamo que o Espírito Santo te toque. Eu clamo para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Jesus vem, Tabernáculos diz, o segundo dia vai terminar. Mas no terceiro dia ele virá. 3 dias são importantes para o Senhor. Há textos que falam. Não quero me deter muito em escatologia, mas em declarar para você, guarda essa promessa. O Rei da Glória, que te ama, aquele que prometeu que te abençoaria, que te salvaria, ele voltará para reinar. Você está pronto? Você está pronto? A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada ao seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles tabernaculará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no fogo, será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mais para frente diz: e me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Você está segurando na mão de alguém, não precisa olhar para ela, você está de olho fechado, mas declara: em breve ele te buscará. Ele vem para te encontrar. Ele prometeu e ele é fiel. Jesus vem. Continua de mãos dadas. Versículo 13 do capítulo 22, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: quem ouve, diga. Quem tem sede? E quem quiser, receba hoje de graça da água da vida. Eu queria que você orasse por você e por essa vida linda ao teu lado, pedindo que o Espírito Santo traga uma compreensão nova para essa pessoa preciosa da segunda vinda de Cristo. Que Cristo te escolheu como uma sucá para habitar em você. Hoje você é templo do Espírito, mas logo o próprio Pai estará contigo. A plenitude dos gentios está chegando ao fim. Mas o Senhor vem. O Senhor vem. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua amada. Ore para que essa pessoa linda do teu lado seja mais prudente. Ore para que essa pessoa do teu lado seja ainda mais santa, ainda mais justa. Abençoa, abençoa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as cidades, sobre as nações. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome da livra da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Forte o Senhor, perseverante, levanta essa igreja aqui. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Oh! Por favor, coloque no telão Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Levante suas mãos comigo. Eu creio que eu estou diante de vencedores. Eu estou diante de pessoas que dizem: Jesus voltará. Leia comigo.
teu sangue. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Continua. Peraí. Levanta a tua mão e fala assim: obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor voltar, eu poderei cumprir o meu chamado em reinar. Eu sei que desde o Espírito Santo eu já posso reinar, mas eu sei que o Senhor voltará. Amado, levanta a tua mão, deixa a tua mão levantada. Próximo versículo diz: aplauda aquele que vai voltar. Brade para aquele que vai voltar.